Pois bem, estamos aqui e adivinha o que nós estamos fazendo aqui, professor? Aula de revisão para recuperação. Acredita? Nós tentamos, fomos, nos esforçamos, professor, mas não adiantou não, a gente ainda ficou aqui na recuperação. Não se preocupa, o tio preparou aqui uma aula de revisão para a recuperação. Olha, eu vou bem devagarinho em cada tópico, porque eu sei que daqui a pouco vocês vão fazer a avaliação de recuperação. E uma coisa, entre o assunto que nós vamos ver para realizar a recuperação, tem exercícios de fixação. Fiquem atentos, tá bom? Para a gente conseguir sucesso aí, se lembrar disso. Dá uma olhada na tela. Primeira aula, queridos, aí ó, aula 24. Professor, nós vamos ver o que nessa revisão para a recuperação da unidade 2? Plantio nos sistemas agroflorestais, SAFs, controle de pragas, don't believe, e manejo dos SAFs. Então, ó, vamos lá. Bem devagarinho aí, ó. Primeira aula, primeira revisão para a recuperação. Plantio dos SAFs. Vamos falar sobre o espaçamento, quer dizer, vamos lembrar, recordar espaçamentos da cultura, né? E preparação do plantio, local do plantio. Então vamos lá, galerinha, muito importante relembrarmos uma coisa, plantio dos sistemas agroflorestais. A forma de implantação nos SAFs vai depender do quê? Do estado da área selecionada, que pode ser gleba total, disponível ou outra onde essa atividade está sendo desenvolvida. Vem para mim aqui, meu diretor, só para lembrar uma coisa. É totalmente diferente do sistema tradicional. Lembra? No sistema tradicional, nós fazemos terraplanagem. No sistema tradicional, nós fazemos o quê, professor? Aração, gradagem, não é isso? Nós fazemos análise de solo para fazer a calagem, gessagem, e fica tudo plano, tudo, não é isso? No sistema SAFs, a área geográfica ela é totalmente acidentada. Então nós temos que se utilizar de recursos para que possamos desenvolver um sistema de plantação de acordo com o que é empregado no sistema SAFs. O que a gente tem que tomar cuidado, professor? Com árvores árvores nativas, que possam encobrir, né? Encobrir, quando a gente fala assim, determinadas culturas precisam de incidência solar, ela faz sombra. Também tem que evitar que ocorra competição de nutrientes entre árvores nativas e as espécies. Então, todos os parâmetros que nós vamos ver são parâmetros um pouco diferentes do sistema convencional. Não confunda isso. Dá uma olhada aqui na tela, meus queridos. Isso. Introduzir um componente arbóreo e agrícolas em áreas já modificadas ou abandonadas, como capoeira. E sempre lembrando, queridos, vocês estão vendo aqui no desenho, no esquema, que aqui, ó, nós temos cultivares, ó, vou fazer aqui, deixa eu fazer aqui esses aqui são os cultivares, ó, milho, né? Ali tem milho, tem horticultura, e essas árvores que vocês estão vendo aí, elas são usadas como uma parede para diminuir o quê? A velocidade do vento. Lembra quando a gente estava falando sobre muro verde? Porque se você deixar em uma capoeira, né, aberto assim, pode ocorrer o tombamento da cultura. Então você também tem que avaliar não só o local geográfico, mas levar em consideração o posicionamento, tá bom? Da onde você fazer a área, o extrato para realizar o plantio. Caso as áreas estejam em uso, pode ou desbaste, né, da espécie para privilegiar aquela que maior interesse, enriquecer o sistema com a espécie mais adaptada na região. Então aqui nós colocamos para vocês alguns exemplos na linha de produção e na linha de cultura e entre linha de produção, tá? Aí nós temos, ó, banana, né, eucalipto. Só que aí, pessoal, claro que a gente pode fazer intercalar essas culturas, mas sempre lembrando,
para cada região tem que fazer o levantamento da cultura que tem, não só a procura do mercado, mas também as necessidades do sistema florestal, tá? O espaçamento das culturas. O espaçamento deve ser considerado dentro e entre o cultivo, dependendo do sistema SAF que você está realizando. No sistema SAF, o desbaste da espécie perene deve ser realizado precocemente para atingir uma determinada, o que, gente? Densidade desejada. Isso vai favorecer o uso consciente da terra e também deixá-la descansar, não sobrecarregar, né, esse sistema. E aí, ó, como o tio prometeu para vocês, vamos fazer então aí uma atividade só sobre os espaçamentos, só isso, galerinha, para fixar o que nós vimos aí, ó. Primeira questão. O que é recomendado no espaçamento das espécies agrícolas de cultivos anuais e semiperenes? A resposta já está aí. As espécies agrícolas, culturas anuais e semiperenes, devem ser plantadas com seu respectivo espaçamento, recomendado para o plantio de monocultivo. Então, lembra, quando você for inserir uma cultura, o espaçamento dela não altera. E aí você tem que verificar o local, fazer esse levantamento direitinho, tá? Ok, vamos então para a próxima? A aula 14, lembra da aula 14? O que a gente tinha falado da aula 14, professor? Controle de pragas no sistema SAF. E quais são as duas principais? Cupim e formiga. Claro que nas florestas, né, isso é natural eles estarem ali, mas quando a gente for inserir, nós temos que tomar algumas precauções. Então, qual é o método de controle da formiga que nós vimos, galerinha? Tem o mecânico e tem o cultural. Lá, o mecânico, em formigueiros jovens, de até 4 meses, lembra? De até 4 meses, é possível capturar a rainha. Ó, vou fazer a mesma coisa que eu fiz, viu? Capturar a rainha. Ou então, professor, se eu não conseguir capturar a rainha, o que nós podemos fazer? Aí nós podemos realizar o quê? Barreiras, coneplásticos invertidos na árvore, tiras plásticas com graxa ou então vaselina ao redor do tronco com gel adesivo. Isso favorece como uma barreira física para evitar o ataque das formigas às folhas jovens. Lembram? As formigas não comem as folhas, elas levam para o formigueiro para cultivar o fungo que alimenta. Se eu não fizer um esquema, um preparo para o controle mecânico, tem um controle cultural, que é quando você utiliza uma outra espécie para afugentar. Exemplo aí, ó, o gergelim. Também nós temos outros tipos de controle, que nós classificamos como biológico, espécies resistentes, ou então químico com formicidas. E agora nós estamos aqui, ó, com o segundo. Qual é? O cupim. Lembra? Só temos a formiga e o cupim. E para o cupim nós temos o controle cultural, biológico e químico. Vamos lembrar cada um deles? Olha aí, meus queridos. Controle cultural consiste no manejo adequado da adubação das plantas, visando sua maior resistência ao ataque dos cupins. Então, meus queridos, viu só? Um bom planejamento e você fazendo o processo de adubação direto na cova e depois a adubação complementar na época certa, você vai ter uma cultivar bem desenvolvida que não vai soltar determinados aromas que possam atrair. Ela vai ter menor suscetibilidade ao ataque. Mas também, qual é o outro, professor? O controle biológico. Em que consiste o controle biológico? Consiste em emprego de utilizar fungos dentro do ninho para matar. O controle biológico é você utilizar outro organismo que combate o quê? O cupim. Existem fungos, né, que matam os cupins. E você pode infectar o cupim, a casa, né, com esse fungo, impregnar ele, para fazer com que ocorra, então, a retirada desses cupins. Mas também tem o controle químico.
né, que inicia suas atividades logo após o plantio. Então, quando você vai fazer a muda, vai preparar a muda, antes de colocar a muda no lugar definitivo, você prepara uma solução cupicida, né? É cupimicida. Você rega, você molha, você lava a muda, e aí também espera pelo menos aí, pessoal, 24 horas, tá? Para fazer o processo, então, de plantação no local definitivo. Então, olha aí, ó, vamos para um exercício para fixar melhor antes de fazer essa avaliação aí, galera. Quais são as 3 formas de controle de cupim? Acabamos de falar sobre isso. Então, vamos ver a resposta? O controle tem métodos, né, de controle do cupim. Então, nós temos o controle o quê? Temos aí, ó, o controle cultural, o controle biológico e o controle químico. Vamos, então, para o manejo do safo. Já estamos na metade. Agora, faltam só mais 2 revisões, galerinha. Só 2 aulas. E aí a gente vai fazer nossa avaliação de recuperação. Presta atenção, controle de plantas daninhas. Gente, controle de planta daninha, eu vou até pintar. É o quê? É um controle preventivo, meus queridos. Ó, deixa eu pintar aqui. É o controle preventivo. O controle químico, você utiliza o quê? Herbicidas, não é isso? E o controle cultural é preventivo, quando você pode fazer a utilização de consórcios para facilitar a diminuição, inibição do desenvolvimento dessas ervas daninhas, esses matos que podem sequestrar e competir os nutrientes do solo. Então aqui tem umas imagens do controle físico, cobertura morta e a capina. A capina aqui, ó, meus queridos, é óbvio, a capina, ela requer o quê? Uma mão de obra e tempo. Então, o que é recomendado? O que dá mais vantagens, não é isso? Aqui para o tio, galerinha, um deles, o controle aqui, ó, de cobertura morta. Você pega, então, ó, mais ou menos aí uns 10 centímetros em torno do tronco. Você faz a montoa. Montoa do quê, professor? Restos de folhas da própria cultura. A cultura aqui vai caindo folhas, você vai amontoando no pé da cultura. Isso, além de evitar que ao redor do raio da copa, onde, né, tem o caule e tem a copa, naquele raio onde está o caule entre a copa, não vai nascer erva daninha, porque não vai ter iluminação. A cobertura morta não permite que ocorra iluminação ali. Uma ou outra pode nascer e você arranca. Isso também vai favorecer o quê? Além de diminuir o desenvolvimento de erva daninha, isso vai favorecer, meus queridos, que ocorra a manutenção do solo, o solo permaneça úmido, não ocorre compactação e esse mato, essas folhas, elas vão passar por um processo de decomposição e aos poucos vão devolvendo ali no pé, ó, os nutrientes necessários. Vai estar cheio de micro-organismos que vai favorecer a disponibilidade dos nutrientes para a planta. Mas também temos o que, ó? O físico. Hoje é quase o físico, vocês estão vendo isso aqui, a coroa, ó, fazer o coroamento. E ao redor daqui, ó, você usa a própria folha da cultivar. Coloca aqui embaixo a própria folha da cultivar, tá bom? E ao redor, esse raio aqui que a gente coloca, que é chamado de coroamento, você coloca as palhas. Então ali não vai nascer erva daninha. Vai favorecer a manutenção da umidade também do solo, né? O solo não vai ficar compacto, porque ele não vai ficar exposto à incidência solar e vai auxiliar no processo de fazer a adubação, com os micro-organismos do solo que estão fazendo a decomposição desse material. Olha lá na tela, meus queridos! Agora vamos fazer um exercício aí para fixar o nosso penúltimo! Olha aí! O que são plantas daninhas, ou também conhecido como ervas daninhas? São plantas que competem com as cultivares,
Elas competem com o quê, professor? Competem por água, por luz e nutrientes. São plantas hospedeiras de pragas, doenças, exemplo, nematóides, e aumenta o custo da produção, porque você tem que fazer tratos culturais excessivos para manutenção. Ok? Ok, prof. Agora, meus queridos, vamos... Ah, é verdade, tem mais uma questão. Vamos lá para a quarta questão. Qual a principal forma de controle do mato? Qual é a principal? E como ocorre? Aí, ó, o coroamento é a principal forma de controle do mato, da planta daninha, em pequenas propriedades rurais. Não são em propriedades que têm várias cultivares, né? Consiste em retirar plantas em volta da muda, evitando assim a competição. Professor, por que essa é a principal? O senhor poderia nos explicar? Porque nós vimos o controle físico, nós vimos o controle... Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó, o físico, cobertura morta e a capina. Meus queridos, só para lembrar, por que esse aqui é o principal? Coroamento. Esse aqui, meus queridos, a capina requer mão de obra, requer equipamentos, precisa de muito tempo. Já a cobertura morta, ela também é bem eficiente, só que não vai permitir que faça um espaço que auxilie no processo de devolução e também poda. Um vento passa aí e leva toda essa folhagem. Se você fizer o coroamento é um buraco, hein? É uma escavação, não esqueça. Isso aqui, ó, deixa eu ver se tem uma imagem. Não tem, aqui não vai ter uma imagem. Aqui não vai ter a imagem. Não. Esse coroamento aqui, meus queridos, que vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é um buraco, é uma covinha que você faz. E essa covinha é a mais profunda, ela está mais abaixo, porque foi colocado restos da cultura, palha da própria cultura aí. E aí, essa palha, ela não vai permitir que ocorra incidência solar no solo, para fazer com que o solo se mantenha úmido. Os micro-organismos que estão ali, ó, vão favorecer o processo de decomposição e também fazer adubação suplementar. O coroamento vai favorecer também no processo de tratos culturais da muda, auxiliando a manter todo o solo coberto. O solo ali na cobertura morta só vai estar cobrindo onde está a linha de produção. O restante do solo está descoberto, ficando o quê? Compacto. Já no controle físico, que é o coroamento, não só o solo, aonde o sistema radicular vai se desenvolver, mas também nessa área aqui, ó, verde aqui que vocês estão vendo, onde só foi feita a roçagem, né? Roçou e manteve o sistema radicular para manter, então, o solo mais aerado. Que um solo aerado vai permitir que ocorram processos físico-químicos de devolução dos nutrientes para o sistema. Tá bom? Isso não pode esquecer, galerinha. Isso é muito importante. Agora, aqui pro tio. Galera, essa foi aí, ó. Finalizamos então essa revisão geral para a recuperação. Falamos bem devagarinho, eu enfatizei, fizemos exercícios. Agora chegou o momento de você realizar então essa recuperação. Desejo para vocês assim bastante calma, tranquilidade, sucesso e aguardo vocês ano que vem, ó, aí nesse mundão de meu Deus, ok? Tchau, gente, até a próxima.